Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 17 de setembro de 2025. Vamos também analisar a situação na Ucrânia e ver os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e tivemos atualizações bastante importantes e muito interessantes e por isso vamos começar. E vamos começar pelos Estados Unidos da América, onde tivemos algumas declarações por parte do seu presidente, do Donald Trump, e ele referiu que basicamente o Zelensky vai ter de fazer um acordo com a Rússia. Além disso, referiu que a Europa vai ter de parar de comprar petróleo e até gás da Rússia. Além disso, Trump também referiu que vai estar presente num encontro possível entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, para finalmente finalizar este conflito. Contudo, já tivemos algumas respostas por parte do Zelensky, aqui da Ucrânia, onde ele referiu que de facto está pronto para ter um encontro com Donald Trump e Vladimir Putin, sem condições para isso, mas referiu que ele não pode ir para Moscovo, a capital do país que está a atacar a Ucrânia. Já tivemos até um convite por parte do governo da Rússia a convidar o Zelensky para ir a Moscovo, tentar fazer um acordo e resolver este conflito, contudo o Zelensky recusou e hoje voltou a referir que não tem intenções de ir para lá. Vamos agora avançar à situação no mapa e durante as últimas 24 horas tivemos mais um ataque com drones contra o território da Ucrânia. Por exemplo, neste local mais ao sul de Kiev, tivemos uma imagem de um incêndio registado neste local e até imagens de satélite que confirmam que de facto este local foi atingido e destruído, e isto trata-se de um depósito de munições que era utilizado pelas forças ucranianas. Além disso, tivemos ataques registados aqui mais para o interior da Ucrânia, e estes relatos vêm-nos por parte dos satélites da NASA que identificaram uma anomalia no mapa nesta zona específica, e isto trata-se de uma estação aqui de energia elétrica, de distribuição. Também tivemos ataques registados naquele ponto do mapa, na cidade de Oleksandriivka, mais uma vez contra as infraestruturas de logística dos militares ucranianos, pelo que as fontes referem. Além disso, tivemos ataques efetuados numa zona perto do aeroporto, mais uma vez confirmados pelos satélites da NASA, mas também tivemos outros vários ataques espalhados aqui pelo território da Ucrânia. Mas agora vamos passar à situação no mapa. E vamos primeiro analisar a situação de Kherson, onde eu ontem referi que de facto os ucranianos enfraqueceram esta região porque enviaram as reservas que tinham em Kherson para a direção de Zaporizhia, e os russos agora estão bastante focados em destruir as posições, ou as últimas posições que os ucranianos possuem, e muito provavelmente teremos algum teste por parte da Rússia nesta direção, nos próximos dias, ou até nas próximas semanas. Contudo, não tenho a certeza disso, e por isso vamos aguardar a ver como a situação se desenvolve. Vamos agora à direção de Zaporizhia e vamos analisar o que temos aqui. Em relação aqui à direção de Stepnohirsk, os russos, pelas últimas atualizações que nós temos, que ainda durante o dia de ontem foram dadas pelas fontes ucranianas, que publicaram um vídeo no qual estavam a mostrar ataques efetuados às forças russas, precisamente nesta aldeia, e portanto não temos dúvida que os russos entraram nesta aldeia e muito provavelmente estão a decorrer, neste momento, batalhas bastante ferozes para o seu controlo. Vamos continuar. Na direção a leste de Zaporizhia tivemos mais uns ajustes enormes no mapa a favor das forças russas e, como sabemos, a Rússia tem vindo a desenvolver a sua ofensiva no último mês nesta direção a partir aqui da cidade de Velika Novosilivka, atacando cada vez mais para o interior do território da Ucrânia e têm vindo a conquistar bastantes aldeias nesta direção. E ainda durante o dia de ontem, os ucranianos decidiram que estava na hora de estabilizar a situação e trouxeram para esta direção muitas reservas, precisamente da cidade de Kherson. E portanto, os ucranianos ainda ontem anunciaram a evacuação de bastantes aldeias desta zona. São estas aldeias todas que têm este símbolo azul e amarelo. E portanto, pelos vistos, os ucranianos vão tentar estabilizar a situação aqui mais ao norte, mas não nos podemos esquecer que a Rússia também atua mais ao sul.
E nas últimas 24 horas tivemos mais confirmações de que os russos conquistaram pelo menos esta rede de trincheiras aqui e estas fortificações e, portanto, nós colorimos o mapa a favor dos russos aqui nesta direção porque não fazia sentido de facto ter este território sob controle ucraniano porque aqui não há posições para ocupar. E temos estes relatos com base em algumas fontes, mas também com base num vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar um ataque efetuado às posições russas precisamente naquele ponto do mapa, que foi geolocalizado. Aqui podemos ver um drone de ataque ucraniano a atacar as posições russas e de facto este ponto do mapa trata-se deste ponto específico aqui e estas fortificações são aquelas que apareciam no vídeo. Portanto, não temos dúvidas de que de facto os russos conseguiram avançar bastante nas últimas 24 horas e conquistar todas estas fortificações e estas trincheiras. Agora, nós não temos dúvidas nenhumas que os russos vão tentar atacar a cidade de Poltavka e a cidade de Uspenivka. E até na própria cidade de Uspenivka, os russos já viraram o seu foco com bombas guiadas e desta vez atacaram a cidade com uma bomba de 3 toneladas, contra uma posição de defesa ucraniana ou de concentração das suas forças. E, portanto, isto só mostra que os russos primeiro vão tentar conquistar estas cidades mais ao sul e que são agora, neste momento, fortificações dos ucranianos. Contudo, os russos já ocupam umas posições para o ataque a estas cidades bastante boas porque os russos já tomaram as principais fortificações, as principais redes de trincheiras e, portanto, a Rússia agora, neste momento, possui umas posições bastante fortes para defender de possíveis ataques ou contra-ataques ucranianos. Isto dá aos russos a possibilidade de tomar estas cidades e se de facto os russos conseguirem tomá-las, então os russos vão conseguir avançar mais a fundo e vão conseguir cortar a estrada logística principal entre Pokrovsk e Guliai-Polya. E quando os russos conseguirem cortar esta estrada, vamos ter o fim da cidade de Guliai-Polya. Portanto, as últimas esperanças dos ucranianos nesta direção são estas precisamente duas cidades, a Uspenivka e a Poltavka. E, portanto, os ucranianos muito provavelmente vão querer segurar estas cidades a todo o custo e por isso vamos ver como a situação se desenvolve nos próximos dias. Vamos avançar agora em direção à cidade de Pokrovsk, onde, segundo algumas fontes, os russos retomaram, pelas contas que nós temos vindo a fazer, a sua terceira tentativa de ofensiva nesta cidade. Por exemplo, este era o mapa para a situação do dia de ontem e já hoje algumas fontes referiram a alguns avanços por parte das forças russas. Portanto, os russos agora estão bastante concentrados nas casas mais a oeste desta cidade para conseguirem manter as suas linhas e aproximarem-se da estrada logística que fica aqui ao norte. E além disso, os russos estão a tentar evitar estes edifícios, estes prédios bastante altos, tentando contorná-los de alguma forma porque sabemos que isto é uma grande fortificação que os ucranianos possuem nesta cidade. E muito provavelmente o que está a acontecer aqui é os russos tentarem trazer algumas reservas e algumas forças ucranianas que neste momento estão a atuar precisamente aqui ao norte, neste flanco a norte de Pokrovsk. E os russos estão bastante concentrados agora nesta cidade de Pokrovsk, já no seu centro, e têm vindo a fazer ataques bastante grandes. Por exemplo, agora temos neste vídeo a destruição de uma ponte, nesta via, que poderá afetar ligeiramente aqui os suprimentos das forças ucranianas, porque nós vemos que existe uma passagem ao lado da ponte, contudo esta passagem já está destruída, já está cheia de carros e de veículos destruídos. Portanto, o que impossibilita ou que torna mais difícil a passagem das forças ucranianas ou dos seus suprimentos. Agora, discutindo a situação mais ao norte, aqui de Pokrovsk, neste flanco, tivemos já mais algumas fontes a referir que de facto os ucranianos continuam a avançar ou continuam a pressionar as forças russas. Também tivemos um ajuste do mapa a favor dos russos nesta direção, com base num vídeo publicado pelos ucranianos a atacar as forças russas, precisamente naquele ponto, mas nós não vamos ver este vídeo por causa da violência presente, mas também não vamos ver o vídeo que aconteceu aqui na aldeia de Novotoretsky, onde grupos de sabotagem ucranianos conseguiram
atacar algumas posições russas nesta direção e, portanto, de acordo com este vídeo, os ucranianos já possuem alguma atividade das suas forças de reconhecimento e sabotagem nesta zona. E se isto de facto se confirmar e se os ucranianos conseguirem pelo menos conquistar esta rede de trincheiras que se situa aqui, aí então os russos poderão dizer que a situação está a ficar bastante complicada. E se isto se confirmar e se os ucranianos conseguirem avançar mais, será o primeiro caldeirão que as forças ucranianas poderão efetuar às forças russas desde o início deste conflito. Mas para já os russos continuam a assegurar a sua defesa e até durante o dia de ontem trouxeram mais reservas para esta direção para tentar estabilizar aqui a pressão dos ucranianos. E portanto vamos analisar nos próximos dias como a situação se vai desenvolver. Vamos continuar. Da direção de Konstantinivka, os russos tiveram mais avanços confirmados no mapa nas últimas 24 horas. E mais uma vez com base em vídeos publicados pelas forças ucranianas a mostrar ataques efetuados às posições russas nesta direção. E portanto, com base neste vídeo, nós ajustamos todos estes territórios a favor dos russos, mas também ajustamos aqui o mapa mais ao norte, porque o mesmo vídeo, ou outro vídeo parecido, publicado pelos ucranianos, mostrava ataques efetuados às posições russas precisamente nesta rede de fortificações aqui. Portanto, os russos já conquistaram aqui as posições mais fortificadas da região a leste de Konstantinivka e, portanto, muito provavelmente, os russos já nos próximos dias vão tentar entrar nas primeiras casas do centro aqui desta cidade e, portanto, só aí é que teremos mesmo o início da batalha pelo centro de Konstantinivka. E por isso esta batalha está prestes a começar. Mais alguns dias e teremos o início dessa batalha. Além disso, os russos continuam focados aqui na logística dos ucranianos e continuam a destruir os seus veículos e também continuam a atacar as posições dos ucranianos na retaguarda, incluindo veículos dos ucranianos. Vamos continuar. E agora vamos analisar a situação aqui no triângulo das cidades de Liman, Sloviansk e Siversk e podemos ver pelos ícones aqui do mapa que os russos efetuaram nas últimas 24 horas ataques bastante fortes e bastante numerosos contra as posições ucranianas. Por exemplo, aqui de Liman, os russos continuam a atacar as pontes provisórias dos ucranianos. Portanto, vemos ali atrás uma ponte destruída. Esta ponte aqui ao lado direito também já está inutilizada e não poderá ser utilizada pelos ucranianos por estar bastante danificada. E por isso os ucranianos construíram uma ponte provisória ao lado da mesma, mas que já foi atacada e destruída pelos russos. Portanto, os russos continuam aqui a atacar a logística dos ucranianos nesta direção. E então isto só indica que de facto os russos continuam a pressionar bastante esta zona e temos mesmo aqui uma grande ofensiva a ser desenvolvida pela Rússia. E o foco principal desta ofensiva, neste momento, é a aldeia de Yampil, porque esta aldeia é bastante importante porque situa-se muito perto da principal rota logística dos ucranianos que vai em direção à cidade de Siversk. Estou a falar precisamente desta estrada aqui. Contudo, ainda os ucranianos possuem uma estrada mais ao sul para suprir as suas forças, mas esta estrada já se situa a uma distância bastante pequena da outra. É uma distância de 6 km, que é uma distância muito curta para drones FPV. E assim que os russos conseguirem controlar a aldeia de Yampil, muito provavelmente teremos o fim aqui da batalha de Siversk, porque esta cidade vai começar a cair e os ucranianos vão ter de abandonar esta zona. Os russos continuam a pressionar pelo sul desta cidade, os russos continuam a pressionar pelo leste desta cidade e temos provas disso com base em vídeos publicados pelos ucranianos a atacar as posições russas nesta direção, mas também os russos prosseguem a pressionar pelo norte. E de acordo com algumas fontes, incluindo fontes pró-ucranianas, esta floresta já foi completamente conquistada pelos russos. Para já não temos provas visuais disso e por isso não pintamos o mapa a favor dos russos, mas a situação neste momento está desta forma. Mais ao norte desta cidade de Liman também tivemos alguns ajustes no mapa a favor das forças russas, com base num vídeo publicado pelos ucranianos, a mostrar ataques nesta região aqui do mapa, mas não vamos mais uma vez ver o vídeo por causa da violência presente.
E para hoje é tudo, espero que tenham gostado deste vídeo e se de facto gostaram, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e eu relembro que se quiserem apoiar o trabalho que eu desenvolvo neste canal diariamente, podem sempre tornar membros do canal. E relembro também que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!